Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Márcia Valéria, sejam bem-vindos ao segundo ciclo de palestras, ciclo internacional de palestras do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro, o projeto de extensão Igrejas Históricas, que eu coordeno na Unirio, traz hoje mais um dia de palestras, mais um dia em que nós vamos ter uma conversa sobre arte sacra, a história do Rio de Janeiro. Então, sejam muito bem-vindos e um bom trabalho para todos nós. Passo a palavra agora à professora e museóloga Fátima Caraza. Fátima, boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, nossos diretores, o cônego Cláudio dos Santos e o padre Wanderson, e também a museóloga Marli Martins aqui presente. Todos sejam bem-vindos, que a gente tem uma tarde assim maravilhosa. Eu gostaria de chamar como moderadora a Poliana dos Santos. Ela é museóloga pela Unirio, mestre em Museologia e Patrimônio pela Unirio-MASH e doutoranda em Museologia e Patrimônio também pela Unirio-MASH. Ela possui curso de Iconografia e Iconologia pela PUC-Rio e curso técnico de Conservação e Preservação e Restauro de Pinturas pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada, professora Fátima. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no ciclo de palestras. Obrigada pelo convite, professora Márcia, professora Fátima. Agradecer, né, ao Museu da Arquidiocese do Rio de Janeiro também, né, por estar participando desse evento. E agora eu vou chamar a professora Márcia para falar um pouquinho do projeto, um pouquinho da pesquisa. Boa tarde a todos e uma ótima tarde de trabalho para todos nós. Obrigada, Poliana. Então, muitos ao longo desse ano 2020 e 2021, estamos hoje, 3 de julho, fazendo esse trabalho que era semanal, depois passamos esse ano quinzenal. Então, eu tenho muita honra de ter sido convidada pelas museólogas Fátima e Marli Martins para participar da organização desse ciclo e trazer a contribuição acadêmica da Unirio junto ao meu projeto de extensão que nós fazíamos até a pandemia, realizávamos visitas mediadas nas igrejas. E daí, com o período pandêmico, nós suspendemos as atividades e, acompanhando o calendário, nós fomos fazendo pesquisas, levantamentos a partir do trabalho que nós desenvolvíamos, né? Na verdade, os volumes que a professora Miriam Ribeiro havia feito sobre as igrejas no Rio de Janeiro serviu de base para o nosso trabalho. Eu iniciei esse projeto em 2013, o ano da Jornada Mundial da Juventude, e desde então nós buscávamos mais informações junto aos responsáveis de cada igreja de ordem terceira e irmandades, e possibilitar aos alunos, meus alunos de História da Arte, de Museologia, Turismo e Biblioteconomia, possibilidade de aprofundar nessas investigações. Então, ao longo desse período, outras graduações foram se agregando, né, se associando, e a gente possibilita esse diálogo interdisciplinar, né, com os graduandos de História e de Arquivologia. Então, hoje, nós, como equipe da organização, e eu em particular, estou muito contente por ter aqui essa mesa com alunas da graduação, né, que vão mostrar um pouco desse percurso, dessas pesquisas, dessas investigações e desse aprendizado, dessa troca. Então, gostaria de manifestar aqui o desejo que, em nome da Unirio, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
agradecer esse empenho dessas jovens alunas de compartilhar com vocês essas investigações, né, e mostrar, de fato, o nosso desejo de estudar, de nos aprofundar no estudo da história da arte, arquitetura e arte sacra no Rio de Janeiro, e devolver, de fato, à sociedade todo esse conhecimento, que isso é a ideia da extensão, né, de passar isso através das redes sociais. Nós postamos no Facebook e no Instagram, e, quem sabe, assim que pudermos retornar presencialmente, receber todos vocês para as nossas visitas. Muito obrigada. Passo a palavra agora, então, Poliana, que vai fazer a apresentação das graduandas. Obrigada, professora. As primeiras graduandas apresentavam-se a Catarina Rocha, que é graduanda em Museologia, orientanda da professora Márcia, e voluntária no projeto de pesquisa sobre as igrejas históricas, e a Giovana Perrone, que também é graduanda em Museologia e voluntária também no projeto de pesquisa de igrejas históricas. Elas vão falar um pouquinho sobre a Igreja da Santa Cruz dos Militares. Agora eu passo a palavra às meninas. Boa tarde a todos. Vou começar a compartilhar a apresentação. Tá dando para ver? Tá, abriu. Tá certinho. Vamos falar sobre a Igreja Santa Cruz dos Militares. Nós pesquisamos ela por meio da Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, pelos periódicos de Gazeta de Notícias, Jornal do País, entre os anos de 30 a 1940. Catarina. Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre um pouco de como foi obtido o terreno da igreja e de como foi a sua construção e a importância dela. A igreja ela foi construída em um local onde já havia uma pequena fortificação, que era chamada Santa Cruz, e ela foi dada pelo governador da capitania, Capitão Mor Martim, e ela se tornou uma capela para adorar a Santa Cruz e sepultar o corpo dos soldados que serviram na vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em 1716, todo o terreno foi adquirido pela Sesmaria, pelas Irmandades da Santa Cruz dos Militares e de São Pedro Gonçalves. Foi dado pelo governador da capitania do Rio de Janeiro, general Francisco de Tavora, e por carta régia, no dia 3 de outubro de 1722, Dom João V confirmou a Sesmaria a Irmandade da Santa Cruz dos Militares. Nos anos de 1734 até 1737, essa igreja foi catedral da cidade do Rio de Janeiro, foi sede da sua diocese. A igreja, como a gente conhece hoje, ela começou a ser construída em 1770, quando a capela começou a ficar muito pequena para abrigar todos os fiéis. As obras demoraram mais ou menos mais de 30 anos para serem concluídas, e no dia 28 de abril de 1811, ela foi inaugurada com uma missa onde o príncipe regente, Dom João, compareceu. No dia 3 de dezembro de 1828, o imperador Dom Pedro, ele concedeu o título Imperial Irmandade da Santa Cruz dos Militares, e esse título permaneceu durante a posse de Dom Pedro II, que também consagrou a Irmandade. Pode passar, Está picotando para mim ou para todos? Para mim também. Repete a última frase, Catarine, depois da missa, desculpa. Não, no dia 3 de dezembro de 1828, Dom Pedro concedeu o título de imperial à Irmandade da Santa Cruz dos Militares, e esse título permaneceu durante a posse de Dom Pedro II,
que também consagrou a Irmandade. Agora, passando a arquitetura da igreja, durante a pesquisa, em uma ocorrência do dia 29 de outubro de 1892, no Jornal do Comércio, foi possível encontrar uma ocorrência muito grande falando sobre toda a história da igreja e, inclusive, falando sobre a dela. Essa descreve a igreja com grandiosidade e detalhes. Se inicia pela parte externa, falando da fachada, que tem estilo barroco, mas com gosto claro. Nessa fachada estão presentes dois corredores ladrilhados na entrada da igreja, um grande portão, das duas portas da igreja, 4 nichos, em que os 2 de cima contêm estátuas. O átrio é todo gradeado de ferro, com símbolos e preso a pilastras de pedra, com um portão ao centro e 2 menores aos lados, que contém o símbolo da igreja, que é a cruz arvorada no Monte Calvário. Passando para a parte interna da igreja, o altar-mor, ele é ocupado pela cruz do Monte Calvário e pelas imagens de Nossa Senhora da Piedade, Coração de Jesus e Nosso Senhor dos Agravo, que é uma imagem muito importante para a Igreja Santa Cruz Militar. No altar direito se encontra a imagem da Nossa Senhora das Dores e no altar esquerdo do Pedro Gonçalves. Na Capela Mor, tem uma obra de talha que mostra os martírios da Paixão de Cristo e a sua morte. Por último, a nave, que ela tem troféus e instrumentos militares. Pode ir, Catarina. E aí, no dia 28 de abril, a gente achou uma ocorrência do Jornal do Comércio, que o escrivão interino José Victorino Coimbra, ele publicou no jornal um artigo onde ele convidava todos os fiéis que se sentissem interessados em participar para comparecer à igreja no dia 4 de maio, às 10 horas da manhã, porque eles queriam que a igreja fosse engessada. Então, quem quisesse propor ideias para a nova reforma seria bem-vindo, mas quem quisesse fazer algo de fato, reformar, teria que levar o próprio material e estaria na conta da pessoa. Então, seria da benevolência do próprio fiel. E aí, logo em seguida, ele deu uma pequena lista sobre o que eles queriam que fosse reformado. Por exemplo, eles queriam que o teto e a parede de gesso fino e cola pelínea, barras de óleo fingindo ser mármore azul, portas e janelas de óleo fingindo ser de madeira amarela, e o consistório da sacristia, corredores e a frente da igreja, eles queriam que fossem revestidas de cal de pedra. Pode passar. Essa é a nave da igreja agora. Passando para outro tópico, ainda na ocorrência encontrada no Jornal do Comércio, dia 29 de outubro de 1892, né, a ocorrência tinha várias outras informações, inclusive informações sobre os retratos que estão na igreja. Escolhemos 3 retratos para apresentar aqui, começando pelo retrato do general Severiano Martins da Fonseca, o Barão de Alagoas. Ele teve um retrato feito porque ele foi um dos irmãos mais devotados para salvar a Irmandade de uma crise que já se arrastava há anos, que provavelmente ela estava a um problema com a administração dos irmãos e distribuição de pensões. Em 1883, por sua ajuda, a crise chegou ao fim e um retrato seu foi feito. Passando para outro, o senhor conselheiro Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves teve seu retrato feito também, porque em 1886 a Irmandade foi dispensada do pagamento duplo de imposto predial por um ato legislativo dado. Quando a Irmandade foi agradecer aos deputados Pautino
e Carlos Castriotto, eles disseram que a ideia, na verdade, não foi deles, e sim do senhor conselheiro Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves. Pelo ato de benevolência dele, a Irmandade decidiu fazer um retrato seu, e o retrato foi inaugurado dia 21 de setembro de 1887, no dia de exaltação da Santa Cruz. Por último, o retrato do conselheiro Rui Barbosa. O motivo do seu quadro ser feito foi muito parecido com o do senhor Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves. Foi em 25 de maio de 1890, a mesa executiva conseguiu uma dispensa do pagamento do imposto predial pelo governo provisório. Por isso, decidiram fazer um quadro também do Rui Barbosa. Além dos quadros, também é interessante adicionar que uma estátua foi inaugurada também. Depois da morte do senhor Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, e no dia 9 de novembro de 1891, teve uma sessão extraordinária no dia 9 de dezembro de 1891, que decidiu, além de apenas celebrar missas pelo seu falecimento, decidiram também fazer uma estátua de mármore em que o segundo era representado como marechal. Essa estátua foi colocada junto à sala com outros irmãos benfeitores. Passando agora para acervos. Infelizmente, algumas das descobertas que foi possível fazer nos periódicos também inclui perdas, começando pela venda. E uma das ocorrências, que é a lista do Dr. José Mariano, que ele é o último integrante da Liga de Defesa Estética do Rio de Janeiro, ele fala que algo na Santa Cruz dos Militares ocorreu e foi pior do que que houve na fachada da igreja da Nossa Senhora do Carmo. E esse acontecimento foi a venda particular de várias peças da igreja. E isso incluía o retábulo, tribunas, balaustradas do coro e também todas as peças de talha que a igreja mantinha pelo mestre Valentim. Por isso, o doutor José Mariano Filho faz, no final dessa entrevista, um apelo para que o governo e as cidades preservem mais o que tem e não queiram mudar tudo. Houve também um incêndio na madrugada de 29 de agosto de 1923, e esse incêndio destruiu completamente o trono e o altar-mor da igreja. Mas o culto ao divino que iria acontecer não foi cancelado. O motivo foi que 3 imagens foram salvas durante o incêndio e não foram destruídas. As imagens foram Nosso Gravo, Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora da Piedade. Eventos importantes foram descobertos, começando pela festa comemorativa da agregação à Basílica Vaticana e do seu tricentenário. Numa ocorrência de 9 de setembro de 1923, foi possível descobrir esse evento, em que esse ocorrido foi a inauguração de armas da sua santidade Papa Pio XI. Além disso, na sacristia da igreja foi também inaugurado o retrato da sua santidade Papa Pio XI, e também foi inaugurado relativas às indulgências concedidas à igreja. Ainda no mesmo ano, dia 21 de setembro de 1923, houve outra ocorrência anunciando que, ainda em comemoração ao mesmo evento, uma moeda com uma cruz simbólica foi inaugurada para comemorar a agregação à Basílica, e além disso, os irmãos da Igreja Santa Cruz Militares receberam um livro com a história da igreja. Passando para outro evento que teve uma matéria de título Asas Maravilhosas. Esse foi a visita do Plus Ultra, o hidroavião, em que os aviadores Ramon Frango e Júlio Ruiz de Alda Michelis visitaram a Igreja Santa Cruz Militar, recebidos com uma missa, em que compareceu também a comissão dos sacerdotes espanhóis.
foi uma missa, um grande evento que a Igreja Santa Cruz Militares organizou com a comissão, e no final desse evento foram dados aos 2 aviadores medalhas de ouro oferecidas pela Igreja. Catarina, pode... Um outro evento interessante foi que quando o general Osório, que era o presidente honorário da Sociedade Rio-Grandense, ele faleceu em 1887, a Irmandade guardou o corpo dele embalsamado. Que no dia 3 de dezembro de 1887, esse corpo teve um evento e esse corpo foi translado solenemente e ele foi colocado em uma pequena capela que foi preparada especialmente para essa ocasião, à direita do coro. E no dia 21 de julho de 1891, o corpo ele foi transportado para uma cripta que foi construída na base de um monumento erguido na Praça 15 de Novembro, feito por Rodolfo Bernardelli. Outro evento também interessante foi uma procissão que teve um translado de imagens. No dia 2 de maio de 1915, o Gazeta de Notícias publicou um artigo dizendo que, naquele dia, haveria uma procissão que sairia da Arquicatedral do Rio de Janeiro para transferir diversas imagens que estavam no local para Santa Cruz dos Militares. E aí eles informavam todo o trajeto que seria feito, que seria a Catedral, que na época era na Nossa Senhora do Carmo, passaria pela rua 7 de Setembro, Avenida Rio Branco, Rua do Ouvidor, a 1º de Março, até chegar na Santa Cruz dos Militares. E após a chegada das imagens, seria realizado o Te-Deum. As imagens eram a Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores, Sagrado Coração de Jesus e Santo Antônio e as Três Marias de Deus. Aqui nesse slide ainda é possível ver o brasão que foi inaugurado durante a festa comemorativa da agregação da Basílica e com a inscrição que era agregada à Basílica Vaticana e indulgência plenária cotidiana. A placa sobre consta o nome do Marechal de Osório, que está na igreja. E, além disso, foi também perceber a importância para a igreja. Em uma ocorrência do dia 1º de setembro de 1922, houve uma notícia sobre a sua morte a bordo do Marcília, em que constava todos os processos que iam acontecer em razão da sua morte. A Santa Cruz Militares ocupa grande importância nessa notícia, porque logo que saiu, chegou a urna, ela foi direcionada a Santa Cruz Militares de cortejo fúnebre, acompanhado de muitas pessoas importantes, como o presidente da República, o ministro da Marinha, comissões, Senado, Câmara e Supremo Tribunal, além da princesa Dona Maria Pia e seus 2 filhos, Dom Luiz Gastão e Dom Pedro Henrique. Antes mesmo de chegar na igreja, a urna do Conde Dan, a Rua de Março, a rua Santa Cruz Militares, já estava cheia de pessoas presentes para assistir à homenagem que seria feita a ele. Quando chegou na igreja, a urna foi recebida por toda a Irmandade segurando velas litúrgicas para receber o seu corpo. A urna foi colocada na igreja, num local com veludo negro, franjas douradas, e rodeada por 6 castiçais grandes, aberta pela bandeira monárquica. O capelão da Irmandade foi pessoalmente à missa, e a urna ficou disponibilizada na igreja por um tempo até deliberação da urna. Aqui a placa que está na igreja, falando que lá esteve a urna, teve os restos mortais do Conde Dan na igreja. E essa foi a Santa Cruz dos Militares. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Meninas, parabéns.
Foi muito tranquilo, foi muito bom. Vou deixar para fazer as considerações no final, até porque eu tenho um carinho, um apreço pela Santa Cruz Militar, no meu trabalho no Estado, então um carinho especial para essa igreja.